Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de inspetor de concreto, da INT Cursos. Esse módulo que a gente vai falar agora é o módulo de agregados para concreto, regido pelo NBR 7211. Esse módulo de agregados, ele é composto de toda a parte introdutória, dos tipos de agregados, dos ensaios requeridos, das especificações técnicas que estão estabelecidas para a utilização desse agregado no concreto. A gente tem que ter muito cuidado, gente, porque é o seguinte: o agregado, as pessoas às vezes não dão o devido valor, o devido cuidado, o carinho que deveria ter para o agregado. As pessoas, no normal, elas às vezes são mais especializadas no próprio concreto do que no agregado propriamente dito. Só que o agregado, ele é uma peça fundamental no concreto. Então, é muito comum a gente na obra, você chega, engenheiros, mestres, técnicos, o cara entende de concreto, ele sabe que é slump, ele sabe que é consistência e tal, mas ele não conhece os agregados. E às vezes alguns ensaios que seriam de extrema importância para a durabilidade da obra, alguns ensaios que seriam de extrema importância para impactar nos custos operacionais que ele vai ter naquele concreto que ele vai aplicar na obra, ele não domina e acaba ficando dependente de especialistas, consultores e tudo mais. O nosso objetivo aqui, além de formar bons inspetores de concreto, também é formar pessoas conscientes que vão saber usar esse tipo de conhecimento. Vocês não vão se tornar especialistas, mas vão saber aqueles requisitos que são necessários e vão ter a capacidade de fazer uma análise crítica acerca dessas características que a gente vai citar. Não adianta nada você saber que tem um ensaio, mas não saber para que serve e qual a finalidade dele no seu dia a dia e no que ele vai impactar na sua vida, Porque as pessoas às vezes confundem conhecimento com informação. Informação é um determinado conhecimento que você vai buscar ele em determinado local, você vai acabar decorando a informação. É o número de norma, uma especificação técnica, O conhecimento é você saber no que aquele número de norma vai te influenciar, no que aquela especificação técnica vai gerar, quais as consequências que vão ocorrer se você não atender aquela determinada especificação. Isso seria o conhecimento, o conhecimento dos tipos de agregado, que estão aliados à informação. A informação você esquece, o conhecimento não, é uma coisa acumulada que você leva para a vida toda. Pode se passar 10 anos, mas você vai estar lembrando ainda, você conhece aquele determinado assunto, Então é diferente. A importância dos agregados. Os agregados, eles são tão importantes quanto o concreto propriamente dito, que é aplicado na sua estrutura. Só que eles não são vistos, A pessoa não vê, a pessoa só vê o concreto. Às vezes ela até lembra que o concreto tem cimento. E muitas vezes quando ela fala do concreto, ela fala assim, joga cimento ali. Mas a pessoa não joga cimento, joga concreto, joga argamassa. As pessoas se lembram do cimento, mas não lembram do nosso amigo agregado, da pedra, da areia, do pó de pedra, no caso, da areia artificial. As pessoas não lembram disso. Gente, quanto à importância dos agregados, tem um camarada que todo mundo que é do métier, da construção civil, da parte de concreto, quem é que nunca ouviu falar de Bauer, Em 1979, Bauer, que fundou a Falcon Bauer, que foi um dos pioneiros, na parte de controle tecnológico de concreto,
ele falou uma coisa que não perdeu a sua importância e não ficou velho, né? Continua valendo mesmo depois desse tempo todo. O estudo dos agregados deve ser considerado imprescindível em um curso de tecnologia do concreto, tendo em vista que de 70% a 80% do volume do concreto é constituído pelos agregados. Então lembre-se disso. O estudo dos agregados deve ser considerado imprescindível em um curso de tecnologia de concreto, tendo em vista que de 70% a 80% do volume do concreto é constituído de agregados, bem como é o material menos homogêneo com que a gente lida na fabricação de concreto de argamassa. Por que eu digo para vocês que isso é extremamente atual? Porque é a verdade mais certa que a gente tem hoje, em concreto. E eu vou te falar, na verdade, eu posso dizer que hoje ele é até mais atual do que era em 1979. Por que isso? Em 1979, você tinha agregado à vontade, você tinha brita de ótima qualidade em tudo quanto é canto, você tinha areal, não tinha uma legislação, né, tão apertada quanto é hoje, você tinha um monte de areal, tinha abundância desses agregados no mercado e na natureza. Com o passar dos anos, isso já começou a ficar um pouco menos. Os areais começaram a acabar, né? As pedreiras também ficaram mais restritas, a legislação começou a apertar, a legislação ambiental, né? Porque de 1979 para cá, são mais de 35 anos. Então, tire por isso. Você não tem a mesma quantidade de areia. Então, hoje a gente tem areia no mercado que não são areias de boa qualidade. Se eu for olhar lá no mercado em São Paulo, a gente não tem areia natural praticamente. É muito difícil você achar areia natural. Aqui no Rio de Janeiro, onde a gente está localizado hoje, que está acontecendo a aula, também o mercado de areia, as pessoas têm que andar muito longe para conseguir buscar agregado, né? E às vezes o agregado ele não vem tão bom a ponto de você conseguir usar de uma vez só, né? Gente, eu sou natural do Espírito Santo, então eu comecei minha vida em concreto lá, e o que a gente via lá? Lá a gente tinha uma condição, isso há 15 anos atrás, a gente tinha uma condição de agregado espetacular. Eu andava 20 quilômetros, eu tinha agregado de ótima qualidade, que eu usava no meu concreto, né? Somente um tipo de areia, por exemplo. Vamos falar de agregado miúdo, propriamente dito. Então, um tipo de areia só que eu utilizava no meu concreto e a granulometria já vinha perfeita para aplicar. Aqui no Rio, é difícil você achar um tipo só de areia para aplicar no concreto. Por quê? Porque às vezes a curva granulométrica ela não te proporciona uma qualidade e nem uma relação custo-benefício que você consiga aplicar ela sozinho no concreto. Edson, mas por que essa curva granulométrica interfere tanto? Eu não vou falar agora da curva granulométrica, nem vou falar do granulometria. Mas eu vou dizer para você o seguinte: dependendo do tipo de areia que você usa no seu concreto, o seu concreto pode ficar mais barato ou muito mais caro, a ponto de se tornar inviável. E não estou falando de problemas relacionados à qualidade, sal ou coisa parecida, não, ou impureza, né? Eu estou falando somente em função da granulometria do material. E a gente vai ver isso mais para frente.
O que acontece se os agregados não são levados a sério? Gente, antes, agregado, era areia e brita. Mas, depois de alguns anos, não tão recente, mas também não nem tão antigo, ocorreu já uma tragédia. Em 2004, edifício Areia Branca em Recife. Em 2004, ele desabou. 4 mortes foram causadas. Essa foi a primeira confirmação de uma tragédia, de um desabamento, né, de uma estrutura, em função, onde foi comprovada, né, que a influência de um problema no agregado ajudou a causar esse acidente, essa tragédia. Essa foi a primeira confirmação da influência da reação álcalis agregado. Edson, o que é isso? O que é essa reação álcalis agregado? A gente vai falar disso melhor mais à frente. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o laudo do CREA determinou que a fundação, a Sapatos, os blocos de fundação, eles também tinham problemas de bicheira, concreto desagregado. Junto com esse problema de bicheira, também foram encontrados, depois, né, durante a investigação, os indícios de que o concreto ele estava sofrendo por reação ao álcalis agregado. Agora, o que é isso? Quando você fala de reação ao álcalis agregado, vou falar de uma forma bem simples, não vou entrar em questão de agentes químicos ou coisa e tal. Acho que isso não vem ao nosso caso aqui, como inspetor de concreto. Isso aí é mais para quem vai se especializar a fundo. Mas eu vou falar de uma forma bem simplória. Determinados tipos de agregado possuem uma substância que, quando ela entra em contato com o álcalis, né, do cimento, que o cimento é um material alcalino, ela forma ao redor do agregado um gel. Existe uma formação de gel ao redor do agregado. Esse gel ele vai se formando ao redor do agregado, que está aqui a bretinha, e ele vai se expandindo, fazendo com que a distância entre as partículas, que antes era assim, ela comece a ficar assim. Ele vai separando as partículas, ele vai separando os átomos, né? Então, ele vai separando os átomos dali, e aí aquela energia que ele está separando, você imagina, uma coisa está assim, e ele começa a se movimentar. É claro que essa reação ela ocorre principalmente, né, em peças muito maciças, e ela precisa da presença de água para que isso ocorra, né? Ela vai ocorrer principalmente em peças ou as peças muito maciças que possuem água ainda retida no concreto, ou as peças que estão em contato com o solo, que seria no caso das fundações. Então ela começa a se expandir de forma que ela se separa, e esse bloco ele começa a trabalhar. E então o que ocorre são fissuras, grandes trincas nesse bloco, quando ocorre essa movimentação das partículas. Quando ocorre a fissura na fundação, o que acontece? Já que é uma fundação que está submetida a um ambiente agressivo, que ela está enterrada, tem presença de água proveniente do lençol, tem proveniente de água vinda da chuva, fora os agentes agressivos que estão no terreno, eles vão entrar por aquelas trincas e vão atacar quem? A armadura.
Então, juntou água, juntou oxigênio, mais outros agentes agressivos que estão no solo, começa a oxidação da armadura. Então, a reação álcalis agregada é uma doença do concreto, que meio que abre o corpo do concreto para que outras doenças entrem e deteriorem aquela estrutura. Então imaginem como se eu fosse o meu corpo, eu estou aqui perfeito, bonito, simpático, eu tenho um corte que acaba ficando aberto. E esse corte que ficou aberto, ele ficou uma abertura, uma ferida aberta. E antes aquele micro-organismo prejudicial que não ia penetrar no meu corpo, agora que ele tem uma abertura, ele consegue entrar ali pelo meu corpo, por aquele corte, consegue entrar na minha corrente sanguínea e consegue me infectar com alguma doença que vai prejudicar um órgão interno meu. Então, vocês estão vendo como é que funciona. É como se eu tivesse um corte, que aí alguma coisa entrou no meu sangue pelo corte, e aí começou a me prejudicar lá dentro. O concreto e a reação álcalis agregada é a mesma coisa. Penetrou, conseguiu penetrar na estrutura, chegou no aço, e aí começou a destruir o concreto de dentro para fora. Porque o concreto ele funciona extremamente bem com os esforços mecânicos de compressão, mas ele não é muito bom com relação à tração. Está aí um motivo para formar, né, uma estrutura duradoura, você precisa criar o chamado concreto armado, que você está misturando um material que resiste à compressão com o aço que resiste à tração. Então você tem um material perfeito. O concreto armado, ele vai atingir altos desempenhos com relação a essas duas características físicas mecânicas, tá, gente? Então tem que tomar cuidado com isso. Agora eu vou contar um pouquinho só dessa história, só para vocês terem noção. Em Recife, a região de Recife ali para cima, é a região do país que mais existe a incidência dessa característica no agregado. Só que antes ninguém tinha se tocado muito disso e tal, não tinha, eram estudos, era só bibliografia acadêmica, né? Não é uma coisa muito que vinha, né, para o nosso dia a dia, né? A gente sabia que existia, mas ainda não, é como se tivesse uma doença rara. A gente sabe que existe, mas ainda não conhece ninguém que tem, né? Agora começou a aparecer alguém que tem essa doença, que é o caso dessa primeira edificação. Depois dessa, outras também tiveram problemas, outras vieram a ter que ser demolidas, outras vieram a ter que ser restauradas, tanto que o próprio mercado naquela região ele acabou se adaptando a essa condição, porque não tinha outro agregado, tinha que trabalhar com aquele. Existe uma norma técnica que estabelece algumas prerrogativas para mitigar esses efeitos. Edson, eu não posso usar um agregado com reação álcalis agregada, com reação a álcalis? Pode, mas você saber como você vai utilizar aquilo é melhor, porque você vai se prevenir. É igual quando você sabe que uma pessoa está doente e possui uma doença contagiosa. Você nunca vai pegar e vai excluir aquela pessoa, você nunca vai ter preconceito com ela. Mas a própria pessoa, quando ela sabe que ela tem essa doença contagiosa, ela vai se prevenir. A doença que passa pela saliva, que está falando ali, né, o pessoal hoje está falando tuberculose, ou que seja até uma AIDS. A pessoa, quando sabe que tem aquele problema, aquela doença, né, aquele mal, ela vai se prevenir até para proteger as pessoas que ela gosta.
Então fica mais fácil de você se prevenir, quando você sabe com o que você está lidando. A mesma coisa acontece com o agregado. Se você sabe que aquele agregado ele é reativo, ele não é inerte como os demais, você vai poder se prevenir. Ah, Edson, como é que eu vou me prevenir? São cenas do próximo capítulo, brincadeira. A gente tem uma norma específica que cita algumas características de mitigação. Usar cimento de alto forno com escória, que combate e isso mitiga. Tem várias outras, né? Que a gente fala, o tipo de agregado, alguns outros produtos químicos. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Se a gente sabe que existe, a gente previne. Como nessa época ninguém se importava muito com isso, né? As pessoas não estavam preocupadas com essa doença, porque não conhecia quem tivesse tido, ocorreu isso aqui. Mas é claro, não foi só isso. Eu estou aqui culpando o agregado como grande vilão, mas não, foi um conjunto de valores que fez com que esse edifício caísse, né, que ele viesse a desabar. Como assim, Edson? Gente, quando as fundações começaram a se deteriorar, aí juntou o ataque agressivo no aço, em função das fissuras da reação àquele agregado, juntou as bicheiras que tinham, né, os ninhos de concretagem que existiram na fundação devido à má execução, né, da concretagem. Uma coisa juntou com a outra, e aí começou a ruir o prédio de baixo para cima. Quando a fundação ela começou a ruir, o que aconteceu? Todo o restante da estrutura ele começou a gritar por socorro, né? Eu tive a oportunidade de fazer o curso, né, tem um escritor, né, o Paulo Helene. Ele é um estudioso, ele faz parte do Conselho do CREA de São Paulo, né? Ele é um professor da USP, e ele participou desse estudo que foi feito lá, e ele contando, né, como foi a situação. O que ele contou para a gente, e ele até se emocionou na hora, isso também acaba me deixando um pouco arrepiado, foi que a estrutura estava gritando, estava pedindo socorro, estava desesperada. E as pessoas começaram a ver. De noite escutavam os barulhos, os estrondos, e sua estrutura já se fissurando, que você não conseguia ver, né? Começaram a verificar trincas nos apartamentos, começaram a perceber determinados detalhes, começou a cair um reboco ali em determinado local. Só que as pessoas, elas não estão habituadas a isso. Então, o que aconteceu? Caiu o reboco do teto do vizinho, caiu o reboco ali na parede. Aí ele disse, não, o pedreiro porco, na época que ele fez o negócio, o pedreiro fez mal feito. O que a pessoa faz? Ela não se preocupa que aquilo ali pode ser um problema estrutural. Ela confia no que foi feito. Então ela vai lá, chama um outro pedreiro, ele vai lá e reboca de novo, deixa bonitinho, pinta. Dá mais algum tempo, aquele reboco cai de novo. Aí ele fala assim ainda, assim, rapaz, eu dou azar com o pedreiro, né? O danado rebocou, ainda fez serviço errado de novo. Vou chamar outra pessoa. E vai lá e reboca de novo. Ninguém se preocupa que o fato daquele revestimento estar caindo pode ser em função de que a estrutura esteja se movimentando. Ninguém se dá conta disso. Na época, algumas pessoas ficaram preocupadas com as várias ocorrências que estavam tendo. Foi dito que até foi chamado uma pessoa da Defesa Civil lá e tudo para ver a ocorrência. Ele pensou da mesma forma e também falou que estava tudo bem. Mas alguns moradores não satisfeitos, eles foram até o escritório de engenharia que tinha executado aquela obra. Como era um prédio antigo, na época, se não me engano, devia ter uns 15 anos já de estrutura, o engenheiro mesmo que tinha feito o projeto, que tinha executado, ele já tinha morrido. Mas, por sorte, o filho dele tomou, né, o lugar dele na empresa e continuou com a empresa.
Quando chegaram para ele pegou e foi à obra para poder verificar e tal. Afinal de contas, né, era uma coisa que eles tinham executado, o pai dele tinha feito, era meio que um legado deles. Ele foi lá. Quando ele fez a análise crítica da estrutura, como conhecedor e como especialista em estrutura, ele ficou desesperado. Ele pegou, falou, caramba, eu tenho que pegar e tentar resolver isso de alguma forma. Ele acionou o síndico, acionou os moradores, mas vocês sabem como é que é condomínio, né? Que tinha, ele alegava que tinha que tirar todo mundo do prédio, que tinha risco. Aí tinha aquele que não acreditava, que possa ter caído. Eu moro aqui há 15 anos, esse negócio não caiu até hoje, vai cair agora, né? Que isso acontece. Ah, mas eu não vou sair da minha casa, coisa e tal. Ou seja, gerou um transtorno danado. Depois de muita luta, de muito desespero, de muita conversa, ele conseguiu que os condôminos evacuassem o prédio. Depois que os condôminos evacuaram o prédio, e nisso os barulhos continuaram a ocorrer. Portas que não abriam. Você imagine, você tentar abrir a porta do seu quarto e a porta agarrar. Uma porta que antes abria normalmente. Edson, mas a porta inchou? Não, a porta não inchou. Foi o chão e o teto que começaram a se comprimir e comprimiram a porta para onde ela agarrava. Ou seja, a estrutura, ela está morrendo. Está morrendo. Depois que ele conseguiu evacuar todo mundo, ele colocou 2 funcionários, para ter o menor risco possível, para começar a trabalhar na fundação, para tentar começar a recuperar tudo aquilo. E se acionou a Defesa Civil e tudo. Tinha um bombeiro também, do Corpo de Bombeiros, um oficial do Corpo de Bombeiros lá, não sei se era oficial, mas era alguém do Corpo de Bombeiros, que estava lá junto, e eles iam fazer a investigação lá para ver o que poderia ser feito, de fato. Ele não queria mexer em nada com o pessoal lá em cima. E durante esse trabalho lá, a estrutura entrou em colapso e o prédio veio abaixo. Morreram o bombeiro, o vigia e mais os 2 funcionários que estavam executando o serviço. Foi culpa somente do agregado? Não foi. Mas o agregado, que não foi estudado, não foi controlado, não foi mitigado, ele foi aquele ventinho que dá quando você está na beirada de um precipício. Você conseguiu descer, parou na beira do precipício, está ali equilibrado, ali quase caindo, aí vem o agregado e acaba de te empurrar, e aí você cai no precipício. Então é aquele pequeno detalhe. Mas não vamos falar mais de coisas tão tristes. A única coisa que eu quero é que vocês tenham consciência de que o agregado é um material importante em nossas vidas, tá? É a única grande sacada que eu acho que vocês têm que ter. Definição de um agregado conforme a NBR 9935 da BNT. Definição: agregado é um material granular, pétreo, sem forma ou volume definido, a maioria das vezes quimicamente inerte, vocês estão vendo que é a maioria, mas não sempre, obtido por fragmentação natural ou artificial, com dimensões e propriedades adequadas a serem empregadas em obras de engenharia. Gente, isso aí é simplesmente a questão
principal dos agregados. O que eles são? Areia e brita. A areia natural você já acha ela em natura, lá na jazida, né, no local, né, de extração. A brita não, a brita já é um material que você tem que trabalhar ele, né? Você tem que pegar ele, que vai fazer a detonação, né? Fazer o desmonte da rocha, vai britar aquela rocha, vai peneirar ela, classificar em determinados tamanhos para poder você conseguir aplicar ela e trabalhar, né? Para ela ficar manuseável. Areias muitas vezes ela já vem pronta. Todas essas adequações são para possibilitar que a gente consiga utilizar esse material nas obras de engenharia. Classificação dos agregados, né? Gente, os agregados, eles se classificam primeiramente quanto à origem, né? A gente divide essa classificação em duas, os naturais, né, e os artificiais. Bem, o que são os naturais? São aqueles agregados que você já extrai eles do meio ambiente sem ter que realizar nenhum tipo de tratamento industrial para adequar eles à utilização. Exemplo, areias naturais, né? Muitas das vezes você só vai lá extrair na jazida, enche o caminhão e já leva para a obra, e lá já pode ser aplicado. Os artificiais já são materiais onde é necessário o tratamento para viabilizar a utilização do concreto. Britas, argila expandida, para quem não sabe eu vou explicar mais à frente, e outros mais, né? As britas, por que elas são? Porque elas estão em rocha bruta e elas são desmontadas, quebradas e peneiradas. Outro exemplo de origem natural seria o seixo rolado, né, que está presente nos leitos dos nossos rios, né? Só para vocês terem uma noção, na região amazônica praticamente não existe pedreira, não existe brita. Então o concreto geralmente que a gente faz lá, a gente usa como agregado graúdo o seixo rolado. Tá? A areia natural seria o agregado de origem natural. Origem artificial, a gente tem a brita, temos a argila expandida. Classificação de acordo com a massa específica aparente ou massa unitária solta. Gente, essa classificação ela está relacionada com o peso unitário desses agregados. A gente tem agregados leves, agregados normais e agregados pesados. Mais para frente um pouquinho a gente vai entender o que é massa específica aparente ou massa unitária solta. Só para exemplificar, a massa específica aparente, ou massa unitária, seria a capacidade, né, seria a densidade, né, desse agregado. Um exemplo, se eu pegasse uma caixa com 1 metro cúbico e enchesse ela de brita, eu não conseguiria encher essa caixa totalmente de brita, porque a brita ia ficar uma entre as outras, haveria algum espaço, haveria um índice de vazios. Então, se eu enchesse 1 metro cúbico de rocha sólida dentro dessa caixa de 1 por 1, ia ter em torno de 2.800 quilos, né? 1 metro cúbico de brita, é a densidade aproximada. Se eu encher ela com vários pedaços de brita, quebrar tudo em um pedaço de brita, tamanho brita 1, diâmetro 19 milímetros, eu vou ter no máximo lá, mesmo eu dando aquela mexida, eu vou ter lá 1.500 quilos de brita dentro dessa caixa de 1 metro cúbico. Então, essa diferença que a gente tem de massa, ela é em função dos volumes dos vazios que estão
entre as pedrinhas, tá? Então é isso que a gente chama de massa unitária aparente, ou massa específica aparente. A massa específica real, ela não considera o volume dos vazios. Na massa específica aparente, a gente considera o volume dos vazios. Mas a gente vai entender isso melhor, tá? Aqui, de antemão, o que é interessante vocês entenderem aqui, os agregados leves, essa massa específica aparente, ela é sempre menor do que 1.000 kg por metro cúbico. Nos normais, essa massa específica está entre 1.000 e 2.000 kg por metro cúbico. E na massa, nos agregados pesados essa massa específica aparente, ela sempre vai ser superior a 2.000 kg por metro cúbico, tá? Então, só para a gente ter essa noção. E eu vou explicar, é claro, o que são os agregados, né? O exemplo, não adianta eu falar para vocês, gente, massa específica aparente, agregado leve, agregado pesado, agregado normal, sem dizer o que cada um são, para vocês terem uma noção. Exemplo de agregados leves. Gente, a gente tem argila expandida, vermiculita. Para que serve essa argila expandida? Geralmente enchimento, né? Produção de concretos leves que vão servir somente para enchimento, com baixa capacidade estrutural. Vermiculita também segue a mesma linha. Fragmentos de borracha, pérolas de isopor, pedra-pome, são exemplos de agregados leves que são aplicados no concreto. Muito complicado conseguir, tá, gente? Um concreto com altas resistências. O máximo que eu já fiz, né, nesse meu tempo de experiência foi um FCK 18 MPa. Mais do que isso é muito complexo, porque esses agregados têm baixa resistência mecânica. Então, quando você vai romper o corpo de prova, ele rompe exatamente onde está o agregado. A vermiculita ela tem uma resistência baixa, e a argila expandida, embora ela pareça bem rígida quando você pega ela na mão, ela é oca por dentro, né? Ela tem vários vazios. Então ela acaba sendo leve, mas com baixa resistência mecânica. Dos agregados normais são os que vocês veem no dia a dia. Britas comuns, seixos, areia natural, areia artificial e outras mais. Agregados pesados, esses são também um pouquinho mais difíceis, até um pouco mais difíceis de se ver do que os agregados leves, né? Porque o concreto pesado, geralmente são concretos para lastro, né? De guindaste, essas coisas. Que as pessoas hoje elas acabam não preferindo muito de fazer com concreto. É preferível você usar materiais mais pesados. O concreto é um material com densidade de 2.400 kg por metro cúbico, é melhor você usar o ferro, o aço, lá com 7.500 quilos, né? Então você acaba podendo fazer pesos muito menores, né? Com menores dimensões e mais pesados, né? Do que usar o concreto propriamente dito. Mesmo assim, ele ainda é usado para fazer barreiras contra a radiação, né? Alguns outros tipos de atividade um pouco incomuns aí no nosso dia a dia. Como agregado pesado, com massa unitária superior a 2.000 kg por metro cúbico, a gente tem as granalhas de aço, as britas de magnetita, né? A barita e outras mais. A gente já fez até um projeto uma vez de utilizar até o gusa, né, no concreto. Muito mais para enchimento, e fizeram lá também um acesso utilizando o gusa. O concreto ele acabou não tendo um aspecto muito legal, foi um teste que foi realizado, porque na presença, né, da água, né, no ambiente, ele acabava tendo uma coloração um pouco avermelhada, né, em função da oxidação que ocorria na superfície dele. Agregados, obtenção e
extração. Bem, gente, isso é importante a gente entender de onde vem esses agregados e como é que ocorre esse processo de extração deles para poder chegar até vocês, tá? Primeira coisa que a gente tem que falar aqui é da legislação. Todo mundo sabe hoje que os piores crimes hoje, né, que mais geram transtorno e até em termos de fiança aí, são os crimes ambientais, né? E as multas são astronômicas. E a gente tem que estar muito atento com relação a isso, porque você acaba sendo corresponsável, né? Você pode não ser a pessoa que vai lá e busca areia no local proibido, mas se você recebe, você é culpado tanto quanto o cara que foi lá e levou a máquina, desmatou e fez e aconteceu. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso e procurar comprar agregados sempre de empresas que elas possuem a legislação, que elas atendem aos requisitos da legislação, possuem licença, são empresas licenciadas pelo INEA, né, que possuem a licença de operação para poder estar fazendo aquela atividade, aquela extração. Por que eu digo isso, gente? É muito comum as empresas, elas possuírem uma licença, né, de um determinado local. Só que aquele local, ele tem pouca areia. E a areia ali acaba sendo mais cara. Então, mesmo com essa licença, o que eles fazem? Eles vão lá, retiram o material no local ilegal, te apresentam a licença do local que está legalizado e te mandam o material do local que não está. Resumo da obra. Se porventura um carrinho lá da polícia ambiental seguir o caminhão que está trazendo agregado para a sua obra, desde lá do local ilegal até a sua obra, e quando ele chegar lá, que você recebeu o material, a sua empresa e o transportador, a empresa da qual você comprou, as duas são multadas. Tá? Não tem para onde correr. Tá? As duas são multadas. Então, além de você cobrar a licença operacional, você tem que também fazer as suas verificações. A gente está falando isso aqui, gente, para uma obra de grande porte, com uma grande movimentação de agregado, né, porque vai acabar chamando a atenção. Tá? Não estou falando da questão de um disco que é areia da vida. Tá? Estou falando para quando você vai fazer grandes volumes. Então, tenham sempre o cuidado de pegar a documentação e checar se esse cereal está em operação. Checar se o seu fornecedor realmente está tirando esse material daquela localização onde você tem o respaldo legal para poder estar recebendo esse material. Tá? Tomem cuidado com isso, é muito complicado, tá? Então, para que possamos aceitar um agregado, a jazida ou fonte deverá estar legalizada junto a um órgão ambiental do governo. A documentação mínima exigida é a licença de operação emitida pelo órgão competente. Agregados naturais. Gente, com relação à obtenção de agregados, a gente vai mostrar aqui algumas jazidas aqui no Rio de Janeiro, como é que funciona o processo. Essa que a gente vai mostrar aqui é um areal em Barra de São João, no Rio de Janeiro, é uma areia dragada em Lagoa, né? Esse areal é um dos maiores, se não for o maior, aqui no Rio de Janeiro, que é um dos mais famosos, né? E ele possui uma característica muito peculiar, que é o tipo de areia que é extraída de lá, né? A areia que é extraída de Barra de São João é uma areia muito superior à areia que é extraída, por exemplo, em Piranema, que vocês vão ver mais na frente. Só que Barra de São João está a 300 quilômetros, Piranema está a 50. Aí você fala para mim, Edson, mas por que alguém compraria a areia de Barra de São João se tem de Piranema aqui a 50 quilômetros? A de Barra de São João é muito mais cara,
Mas ainda digo para vocês, mesmo ela sendo mais cara, eu consigo fazer um concreto mais barato do que se eu comprar só a areia de Piranema. Então é só para vocês terem uma noção. Mesmo ela estando lá longe, ainda tem um grande consumo dela aqui, uma grande aceitação dessa areia aqui, por causa das características dela. Porém, todas as duas areias, eu preciso fazer uma correção, tá, da curva granométrica com adição de areia artificial, né? Porque a areia de Barra de São João é uma areia que quase não tem finos, então ela não tem por virulento, mas é uma areia que, em função do restante da curva granométrica, da composição mineralógica, né? do tipo de grão, né? Da sílica, ela te permite fazer um concreto com muito menos água do que a areia de Piranema, tá? Bem, a areia que é dragada, né, na lagoa, o processo é bem simples. Isso aqui que vocês estão vendo é uma draga, né? Essa draga, ela está aqui, ó, é um tubo que ela desce até o fundo da lagoa, onde tem areia. Então ela puxa a areia com água, tá? Ela vai puxando toda a areia aqui do fundo da lagoa com água. Essa areia sobe por aqui, passa por essa tubulação e vai em direção à parte externa da lagoa. Vocês estão vendo que ela está lá no meio da lagoa e por essa tubulação aqui a areia está indo para fora. Tá vendo? Tubulação gigantesca, às vezes 200, 300 metros de tubo levando a areia. Quando a areia sai, ó, essa tubulação ela veio daqui, ó, de dentro da lagoa. Ela sai aqui fora, tem um outro tubo, né, que joga ela para cima. Aqui nessa região aqui, ó, onde ela está descendo junto com a água, que ela vem fluidizada, tem uma peneira. Essa peneira aqui vão caindo os materiais grosseiros, restos de raízes, lama, algum tipo de pedrinha, algum tipo de lixo, vai caindo nessa tela e vai tudo sendo depositado aqui na beira da lagoa. A areia, propriamente dita, ela cai aqui junto com a água. Então, depois que essa areia caiu aqui, ela vai ficando solada, a máquina vai passando aqui e vai levantando ela, retirando ela e jogando nos montes, tá? É basicamente assim que funciona. Ó, aqui a máquina já está juntando, vocês estão vendo? Ela está juntando e tome a areia caindo. Depois que você junta, no dia que eu fui, a movimentação estava tão intensa e tanta carreta saindo que a máquina, ela estava carregando direto essa areia super molhada e jogando direto dentro do caminhão. Em 2012, mais ou menos, os areais passaram a trabalhar com peso de balança, né? Quando vocês estão na obra, geralmente vocês pedem, eu quero 10 metros cúbicos, quero 20, 30, 50 metros cúbicos de areia. Esse metro cúbico que você está pedindo é o metro cúbico por densidade aparente, considera-se o índice de vazios. Só que os areais agora estão vendendo lá em tonelada. Quando você compra, nem sempre você vai comprar areia diretamente do areal, você vai comprar areia de um camarada, de uma empresa, que ela às vezes só vai transportar areia, ela vai comprar areia no areal e vai te entregar areia. Então muitas vezes você compra da transportadora, que ela tem contato no areal para poder retirar. Dentro desse mesmo areal, que tem um dono só, existem várias empresas que fazem a extração, colocam a draga, tiram essa areia, e à medida que essa areia vai saindo, vai se passando na saída, e o dono do areal vai anotando quantos que saem, depois eles se acertam e pagam. Essa areia agora passou a ser cobrada do transportador em tonelada. Se você fosse comprar o peso por peso lá no areal, você vai pagar por essa água que está aqui. Essa areia, ela sofre um processo que a gente chama de inchamento. Então, o camarada lá do areal, ele não vai fazer isso para você, porque ele só te vende em metro cúbico, justamente para ele poder ganhar com isso.
Então, se ele começa a pegar essa areia sempre daqui, para ele é prejuízo. Para você pode ser lucro, porque essa areia ela vai batendo dentro da caçamba, ela vai se adensando. Então, aquela carreta lá que você está levando lá, com 1 metro que você pegou para levar, que é 20 metros, você vai cubar lá na sua obra, ela vai estar com um peso muito superior ao que ele está habituado. Então, o que ele prefere fazer? Ele prefere juntar essa areia, deixar ela meio que, não vou dizer seca, porque na seca ela não fica tão boa, mas aparentemente levemente umedecida, com uma umidade de 4%, 5%, onde essa areia ela sofre um inchamento de às vezes até 30% do volume. Então aquele peso que ele ia pegar e carregar para você, seria levar para você, por metro cúbico de areia, um peso de 1.500 quilos de areia, ia te cobrar 1 metro cúbico. Ele vai passar a te levar, depois dessa areia com menos água e inchada, ele vai te vender o mesmo metro cúbico de areia com 1.200 quilos. Então, só nessa brincadeira dele movimentar essa areia dentro do areal, ele está ganhando 300 quilos de areia. Coloca em cima dos 1.500, esses 300 quilos vai dar praticamente 20% sobre a massa que ele pagaria lá no areal. Então, lá no areal, ele vai pagar os 1.200 quilos lá para o areal, quando ele está extraindo. Mas ele vai cobrar de você como se ele tivesse te entregando 1.500. Então, ele já ganha nessa brincadeira 300, 20%, sem fazer força, só juntando areia lá. Se ele pegar direto e jogar lá para você, ele acaba perdendo. Porque se ele te vender em massa, ele ganha, porque ele vai usar o peso da balança do areal para você. E você também perde, porque nesse aspecto, se for em massa, porque se ele trabalhar o peso em massa, ele vai pesar no areal material molhado, à medida que o caminhão vai andando, a água vai escorrendo, evaporando. Se você comprou 25 toneladas, você vai estar recebendo lá, não 25, vai estar recebendo 22, 21, em função da água que se perdeu no trajeto. Né? Então tem que tomar esse cuidado. Tá? Bem, gente, aqui mais uma foto do areal, de como é que funciona lá, dragagem. Né? Vocês estão vendo aqui, ó, a situação da peneira, que o material vai caindo aqui, passa pela peneira e os lixos, né, os detritos vão caindo aqui fora. Mais uma visão. Vocês estão vendo aí já o caminhão, né, carregando. Bem, a gente viu um processo que era o processo lá do material dragado da lagoa, jogado para fora da lagoa, né, e ali já era juntado e carregado. Naquele caso, todo o material ele era jogado para cima com uma draga. Né? Aqui em Itaguaí, na reta do Piranema, essa condição aqui era um pouco diferente, porque, como vocês podem ver, no areal, a areia ela não está submersa, como lá na lagoa. Então, o que eles fizeram? Também utilizam a draga para jogar o material em cima, essa aqui é uma draga, tá? Também utilizam a draga, só que a areia é de barranco. Normalmente, quando a areia é de barranco, e ela é uma areia mais pura, o que eles fazem? Já entra com o caminhão, desce o caminhão lá, entra com a pá, vai arrancando a areia e jogando no caminhão. Só que, como vocês podem ver aqui, essa areia ela está um pouco misturada. Ela tem veios de areia e também tem veios de argila. Então, o que eles fazem? Eles pegam o veio de areia, jateiam com água, essa areia desce para essa lagoinha aqui, e aí eles vão jogando essa areia lá para cima, depois que eles vão lavando ela com jato d'água e vão levando ela para cima, por meio da draga.
Então a areia é lavada e depois que ela é dragada. Aqui vocês podem ver, ó, os acessos para poder descer. Então funciona dessa forma. Olha aqui como é que está saindo. Ó. A areia ela tem 2 tombos. Ela é dragada lá embaixo, é trazida aqui para cima. Aqui em cima, isso aqui já está vindo lá de baixo. Aqui em cima ela é jogada de novo e dragada novamente depois de uma segunda lavagem para retirar toda a argila. Aí depois disso, sim, ela vem para cá. Depois disso ela é jogada aqui para cima nesses silos e aí sim aqui ela é carregada e levada para o consumidor final. Além desse processo de extração de areia, existe outro, né? No areal que visitei Engenheiro Pedreira, em Itaguaí. Essa também é uma areia lavada e dragada, só que ela é uma areia que ela é feita um processo de draga diferente. Para evitar que existisse uma tubulação muito grande para essa areia percorrer, esse fornecedor aqui, essa empresa, ela fabricou algumas balsas. Então ela montou uma torre de extração no meio da lagoa, porque antes isso dificultava muito. Fabricou umas balsas, então as balsas param do lado da torre de extração. Ela não tem problema com entupimento, com nada. A questão dela fica toda centralizada. A areia é dragada, enche a balsa leva esse material, né? Ela vem cheia, traz esse material mais para a beira da lagoa, descarrega esse material na beira da lagoa, isso tudo ainda dentro da lagoa, e aí a draga puxa essa areia da beira da lagoa para mais perto, lá para o classificador, que vai tirar sujeira e tudo para poder liberar areia. Então, nesse processo já é um pouco diferente daquele que a gente viu. Mais uma foto do classificador que vai retirando as impurezas, né? Tem as peneiras e tudo. Uma foto da lagoa, propriamente dito, para vocês terem noção da dimensão que vai ficando. Agora, vocês imaginam o impacto disso no meio ambiente. Nesse areal aqui, essa diferença aqui que vocês estão vendo aqui, essa região, ela é uma região onde ele fabrica areia fina, muito fina. Então, é uma peneira dele que joga esse material para cá, junto com a água, passa no peneiramento úmido, e aí cai aqui separado para alguns clientes. Aqui é aquela situação que eu havia dito, né? Ele começou a estocar o material aqui, para o material perder umidade e ele conseguir vender por volume, ganhando um pouco mais de dinheiro, né? Para ele não é bom o material tá úmido, porque ele paga por peso. Então, quanto mais esse material chega numa condição úmido para seco, para ele é melhor, porque tem o inchamento maior da areia. Essa característica de inchamento, a gente vai falar melhor dela nas aulas para frente, nas aulas posteriores, onde a gente vai falar do ensaio mesmo prévio de inchamento e dessa característica no que ela vai impactar para vocês. Agregados artificiais, né? Maneira de obtenção dos agregados. A gente falou lá atrás da argila expandida, né? Só para a gente saber que é um agregado leve. Ela é produzida em grandes fornos rotativos, utilizando argilas especiais que se expandem a altas temperaturas, em torno de 1.100 graus, e elas se transformam em um produto leve e de elevada resistência mecânica. Essa resistência mecânica aqui, esse aqui foi tirado do site da própria Sinazita, que é a fabricante. Quando a gente fala de resistência mecânica, é elevada em função da densidade dela, tá? Por ser um material com baixa densidade, ele tem uma resistência até alta para essa densidade, tá? Mas quando a gente fala em termos de estrutura de concreto, a resistência dele não é tão alta. É superior ao isopor,
a outros tipos de agregado leve, mas ainda não é uma resistência tão alta. Fazer concreto com argila expandida, com agregado leve, não é uma coisa muito fácil, tá? Mesmo que você use, né, areia também, mas é um agregado que ele acaba boiando, então para você bombear um concreto é complicado, tudo é muito mais difícil. Hoje o pessoal tem usado muito, ao invés de utilizar o concreto leve, estão utilizando o concreto convencional e estão fazendo câmaras de enchimento, né? Colocam placas de isopor, né? Onde você quer fazer o enchimento e o isopor fica no meio da estrutura ali, deixando mais leve, ou até mesmo, dependendo se for uma estrutura que você possa fazer a pré-montagem, né? Se uma estrutura pré-moldada, a gente está trabalhando muito também com painel alveolar, ou até a laje mesmo, a própria laje, também é forrada com isopor, uma laje premium comum, por exemplo. Aqui no caso aqui, isso aqui é a imagem de uma pedreira, né? Onde a gente extrai as britas, né? Vocês podem ver aqui que isso aqui é o veio da rocha, né? O platô, onde as perfuratrizes, elas fazem uma perfuração. Dentro dessa perfuração, eles posicionam os explosivos, né? E aí, quando ele faz o desmonte, como está aqui, ó, esse explosivo vai desmontar essa região toda aqui, ó. Essa rocha que caiu aqui, ele vai levar ela para o britador, e lá no britador que ele vai quebrar ela de novo em vários tipos de granulometria, tá? Então, é feito desmonte por meio de explosivos, o material é transportado naqueles caminhões especiais, levado para o britador e transformado em brita. Depois que ele é transformado em brita, esse material é classificado, ou seja, ele é dividido em várias granulometrias. Brita 1, Brita 2, Brita 3, Brita 0, tudo isso vai para um determinado monte e é estocado para depois ser transportado e levado para o consumidor final. Isso aqui é um esquemático, né, de como é que funcionaria, né, uma central de britagem. Aqui a gente tem a lavra, que é onde a gente falou, que é onde ocorre o desmonte, né, por meio de explosivos. Da lavra, esse material é transportado para um britador primário. Esse britador primário, ele tem uma saídazinha que é o seguinte: quando você precisa de materiais mais grosseiros, ele já vem tirando daqui mesmo, antes da classificação, que pode vir para uma grelha que vai liberar um rachão, que são pedras maiores, ou passando esse material pela grelha, você pode tirar o restolho, que é como se fosse uma brita misturada com pó, né, que você usa para fazer aterro. Se você não quiser esse tipo de restolho, o que você faz? Você deixa tudo aberto e esse material vem direto para cá, para a bica corrida primária. Nesse material aqui ainda a gente tem mistura de brita com pó. O rachão, gente, ele é muito para a questão, no caso são rochas um pouco mais resistentes, para não travar o britador, ele já vai direto para lá. A produção de rachão, ela é meio que obrigatória em alguns casos, por menor que seja, mas ainda tem um pouquinho. Depois que esse material vem para cá, para a brita corrida primária, você vai para um segundo britador, um britador secundário. Aí você tem uma bica corrida secundária, ainda misturada com pó. Que aí você quebra o material mais. Saiu do secundário, vai para o terciário. Aí sim, isso é o processo normal. Aí você começa a fazer classificação. Você pode ter o pó de pedra, pedrisco, seria brita 0, brita 1, brita 2, brita 3, 4. E você pode também fazer um separador da areia artificial, já retirando um pouco do pó e transformando uma areia um pouco mais grossa. O que você tem que tomar cuidado é o seguinte, que existem alguns agregados que você não pode ter só até o terciário. Existia uma pedreira aqui no Rio, na verdade ainda existe, né? Existem duas que eu conheço que têm essa característica. Uma é a pedreira Exam, que também é em Nova Iguaçu, e do lado da pedreira Exam existia uma pedreira chamada Vinhê. Essa pedreira Vinhê, ela já está desativada.
Mas a pedreira Vinier, por causa que a brita dela, o agregado dela, ele tinha uma resistência à abrasão muito alta. Então, o que isso ocorria? Quando ele começava a quebrar esse material no britador, ela ficava com um formato irregular, um formato lamelar, que para a gente fabricar concreto é ruim. Então, além do britador terciário, ele tinha o quaternário e o quinternário. Para quê? Para quebrar aquela lamela no meio e a brita ela ficar o mais cúbica possível, né? Então, de acordo com o tipo de rocha, você tem que fazer algumas adequações no seu britador para ter um material que atenda às especificações técnicas das NBRs, tá ok?